Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, tá certo? Lembram que a gente falou um pouquinho sobre o reino animal, como ele é formado? Lembra que a gente falou que é sobre que é com todos os seres vivos, que existem os animais vertebrados e os invertebrados. Vertebrados são os que têm ossos e invertebrados são os que não têm ossos, lembra? Nisso, hoje a gente vai falar na mesma página do livro, tá? Página 12, e vai falar um pouquinho sobre os peixes. Vamos lá. Os peixes, eles nascem de ovos, tá certo? Na sua maioria se desenvolve fora do corpo da sua mãe, tá certo? Continuando, eles nadam, vivem e respiram dentro de água. Os peixes, eles nadam e vivem e respiram dentro da água. A maioria tem um corpo coberto de escamas e se deslocomovem por meio de nadadeiras, tá bom? Esses são os peixes. E como são os anfíbios? Anfíbios? Que palavra complicada, né? Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. Alguns têm a pele úmida, pode ser lisa e escorregadia. Que animal! Vive perto da água e tem a pele úmida e escorregadia. O sapo, a rã, a perereca, a cobra cega, tá certo? As salamandras, esses são os animais que são os anfíbios. Quais são os répteis? Os répteis são animais que têm o corpo coberto por escamas. Quais são os animais que têm o corpo coberto por escamas? As cobras. Ou por placas duras. Um animal que é por placa dura é a tartaruga. Ou seja, cobra e tartaruga são animais, são os répteis. Se alguém perguntar a vocês, me fala aí o nome de algum réptil, você já sabe que tem a cobra, a tartaruga, tá certo? Virando a folha, na página 13, a gente vai ter um pouquinho sobre as aves. O que são aves? Vocês leem um textozinho aqui falando sobre o que são aves? Fala que são animais que põem ovos, que nascem de ovos, tá certo? Onde são chocados por suas mães. E eles têm bicos, eles têm penas, eles têm asas e andam por duas patas, que são chamadas de bípedes, ok? Exemplos de animais que são aves, tia. Tem a coruja, temos o beija-flor, temos a galinha, o pato, não é verdade? A codorna. Esses são os animais que são as aves. Os mamíferos. Quem são os mamíferos? Vejam só. Os mamíferos são aqueles animais que nascem, que são gerados na barriguinha da sua mamãe. Ou seja, eles são gerados na barriguinha da mamãe, nascem e o primeiro alimento deles é o leite da sua mãe. Vocês conhecem alguém que são assim? Eu conheço, sabe quem? Tia Isis. Conheço vocês. Também tem os animais, tem o cachorro, não é verdade? Tem o gato. Esses animais são gerados na barriguinha da sua mamãe e depois se alimentam do leite delas. Esses são os mamíferos, tá certo? Vocês sabiam que o elefante também é um mamífero? Isso mesmo, tá bom? O homem é o único mamífero racional. O que é racional, tia? Racional é o que pensa antes de fazer as coisas, tá certo? O único que pensa antes de fazer as coisas é o ser humano, tá bom? Isso é, que pensa, como a tia já falou. A baleia é o maior mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre. E o morcego é o único mamífero que voa. O mamífero que voa, tia? Sim, temos um morcego, tá bom? Bom, vocês já fizeram essa atividade, vocês lembram? E agora vocês vão fazer a atividade da página 14 para a tia, tá certo? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode entrar em contato. Beijo. Olá, meus amores, boa tarde.
Aqui está começando mais uma aula, tá certo? Geografia, agora na segunda unidade a gente vai dar início. Mas antes disso, a gente tem que fazer a nossa oração, certo? Então, lembra que sempre que tia falar daqui, você repete daí com os olhinhos fechados, certo? Pode ser? Quero ouvir, está bem forte, de longe. Senhor Jesus, Divino Cordeirinho, fazei do meu coração o vosso becinho. Amém. Que o Senhor possa estar presente no nosso coração, principalmente nessa dificuldade que a gente está passando agora, né? Todo mundo em distanciamento social, sem poder abraçar, sem poder estar perto, mas que tudo isso passe logo para a gente poder se ver novamente, tá certo? Então vamos iniciar. Abra um livro de vocês aí na página 14, o livro de Geografia, tá bom? Que o tema vai ser Orientação Espacial, página 14. Ver que tema legal? Vocês vão descobrir agora o que é a orientação espacial. Tenho certeza que vocês já ouviram sobre, tá certo? Eu vou começar lendo e vou explicando aos poucos a vocês, tá certo? No dia a dia, as pessoas se relacionam com diferentes espaços, né? Na nossa casa, na nossa escola, no trabalho. E para que haja o deslocamento entre um espaço e outro, é necessário seguir uma orientação. Objetos e elementos naturais podem auxiliar nessa orientação, servindo como pontos de referência. O que é um ponto de referência, tia? Vejam só. Em frente da casa de vocês, por exemplo, se vocês moram numa rua que tem uma padaria, então, para vocês informar a rua de vocês, vocês podem dizer: ah, sabe a rua que tem ali a padaria? Eu moro ali perto. Então, isso é um ponto de referência quando eu uso algo e digo que eu estou naquele meio, inserido naquele meio. Entenderam, meus amores? Pronto. Por ocupar diferentes posições no céu ao longo do dia, o Sol, por exemplo, serve como referência de orientação, representando direções também chamadas de pontos cardeais, que podem ser identificadas através de utilização do próprio corpo. Então, com o nosso próprio corpinho, a gente pode utilizar ele para saber se a gente está no norte, no sul, no leste, no oeste. Ver que interessante. Tia vai dar um exemplo, ó. Tem um menino aqui que quer mostrar para vocês como é fácil, muito fácil. Olha que legal que tia fez. Vê só. Como vocês veem, ele está com o bracinho aberto, tá certo? Está em frente para vocês, de frente para vocês, tá certo? O sol, ele vai nascer sempre desse ladinho, ó, chamado ladinho leste, tá bom? Ladinho leste. Aí ele nasce desse lado e corre para esse. Então, o lado que o sol nasce se chama nascente ou leste, tá certo? E o lado que ele se põe se chama oeste ou poente, tá certo? Nascente é o que ele nasce, lado leste. Levanta tua mãozinha direita aí, a mão que você escreve, mãozinha direita. Essa sua mãozinha aí é o seu lado leste, tá bom? Lado leste, abre ela. Agora, abre a mãozinha esquerda, tá certo? Bem grandão assim. Então, aqui sua mão direita é o seu lado leste e aqui sua mão esquerda é o seu lado oeste. A frente do seu corpo é o norte e atrás do seu corpo é o sul. Então, vamos lá. Norte, como é? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Olha que fácil. A mãozinha que a gente escreve é o lado que o sol nasce, tá certo? É pro lado que o sol nasce. E a mãozinha, a outra mãozinha aqui, ó, é o oeste, tá certo? Leste, oeste, norte, sul. Tá vendo como é fácil? Frente, norte, atrás, sul. Pronto. Aí tem dizendo, à frente do corpo localiza-se o norte, que foi o que a gente acabou de falar. Estendendo o braço direito na direção onde o sol nasce, nascente, localiza-se o leste. Estendendo o braço esquerdo na direção onde o sol se põe, é poente, né? Localiza-se o oeste. Na parte de trás do nosso corpo, localiza-se o sul, tá certo? Aí agora a letra dizendo, além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que são os pontos que estão entre
os pontos cardeais. Entre o norte e o leste, né? Está o nordeste, minha gente. Nordeste, olha aí, bora ler agora. O noroeste, que fica entre o norte e o oeste. O nordeste, que fica entre o norte e o leste. O sudeste, que fica entre o sul e o oeste. E o sudeste, que fica entre o sul e o leste. Então, eles juntam um nome e dão outro, né? A gente está localizado aqui, no nordeste, né, do nosso país. Ver que legal. E para a gente descobrir, para nos ajudar aí, existem alguns instrumentos, como, por exemplo, a bússola e a rosa dos ventos. Tia vai explicar um pouquinho sobre elas a vocês, tá certo? Vejam, a bússola, ela foi inventada 2000 anos antes de Cristo. Antes de Jesus vir aqui à Terra, a bússola já tinha sido inventada 2000 anos atrás. Vê há quanto tempo ela já existe, tá certo? Ela sempre está apontada para a direção norte, minha gente, sempre para frente. A sua setinha sempre está virada para... A sua agulha está sempre virada para a direção norte. Você sabe por quê? Porque ela tem uma agulha, né? Uma agulhinha que ela é magnetizada e aponta para a direção norte, porque a Terra, dentro da nossa Terra, dentro da nossa Terra, tem muito ferro, minha gente, muito ferro, muito ferro derretido. E é por isso, ele funciona como um imã. Então, a bússola, ela tem essa agulhazinha que, como é um imã, ela vai estar sempre apontando para o lado norte do nosso planeta, tá certo? Para o lado norte. Então, é só a gente abrir os braços na direção norte e a gente vai descobrir ali onde é o leste, onde é o oeste e onde está o nosso sul. Vê só que fácil. Pronto. Também temos a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos também faz há muitos anos atrás, assim como a bússola, ela foi inventada para ajudar os navegantes e os cartógrafos. Vocês sabem o que são cartógrafos? Ah, os cartógrafos são aquelas pessoas que construíram os mapas, porque antes não existia mapa, a gente não sabia qual a direção que seguir. E para isso, inventaram os mapas para a gente saber por onde andar, por onde seguir. E normalmente nos mapas, lá embaixo, bem pequenininho, tem uma bússolazinha assim desenhada para a gente ter direcionamento por onde andar. Vê só. Uma bússola não, uma rosa dos ventos, desculpa, vê só que diferente, vê só que legal. Então, os navegantes por muito tempo, eles usaram isso, porque senão eles se perdiam nos mares. Então, até hoje eles usam. A rosa dos ventos, ela tem o formato de estrela, né? Uma estrela bem bonita, assim. Observa aí no seu livro, de uma estrela, tá certo? E ela também é chamada de rosa dos ventos porque aparenta ter pétalas, tá certo? Aparenta pétalas. Outra coisa. Aqui fala, olha que coisa legal. Aqui fala que os pontos colaterais são a junção dos cardeais. Vocês sabiam disso? Pois é, a gente tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Imagina só se não existisse isso. Imagina que a gente está num avião agora. Aí, de repente, a gente só tem o nosso celular. Tá com o nosso celular. Esse avião, caiu. Eita, o avião caiu. E agora o que eu vou fazer? Vou ligar para a mamãe, vou ligar para o bombeiro, certo? Vou ligar para o bombeiro. Aí o bombeiro pergunta, sim, você está no lado norte, sul, leste ou oeste? Aí a gente não sabe que lado a gente está. A gente não sabe se direcionar. E agora, como é que a gente vai fazer? Não dá para a gente dizer, né? A gente está na floresta amazônica, por exemplo, dizer, eu estou do lado de uma árvore. Porque lá na floresta amazônica tem muitas árvores, então não tem como. A gente tem que ter noção de direcionamento. Sempre lembrar que a nossa mãozinha direita indica o leste e a nossa mãozinha esquerda indica o oeste, tá certo? A frente do nosso corpinho vai ser norte e atrás do nosso corpo vai ser sul. Lembrem disso, tá certo? Leste, oeste, norte, sul. E os instrumentos que nós utilizamos para saber disso, qual é? Não escutei, qual é? A bússola e a rosa dos ventos. Parabéns! Tenho certeza que vocês acertaram essa. Bom, por hoje é só isso. Tia Lai só veio dizer o que vai ser o conteúdo desta unidade, sobre o que a gente vai falar. E tenho certeza que vocês vão gostar. A gente ainda vai ter muitas atividades legais, tá bom? Um beijo
Qualquer dúvida que tenham, pode ir lá no meu privado e dizer, tia, tô com dúvida nisso aqui, que ajuda, tá certo? De 1h30 da tarde até as 5 horas, tia está disponível para responder vocês, tá bom? Um cheiro, que a gente possa se encontrar novamente rápido, que tudo isso passe, tá bom? Bons estudos! Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos dar início hoje à nossa aula de história. Vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e abrirem ele na página 22, tá bom? Que o nosso assunto de hoje será a família ao longo do tempo. Então, já vamos começar aqui, ó, com um teminha que tem, que é sobre, aqui, diversão de sobra. Então, vai falar um pouco dos indígenas, da diversão e de como os indígenas viviam. Aqui nessa imagem vocês estão vendo que tem várias crianças, eles estão brincando, se divertindo. Então, para os indígenas, eles acham que as crianças aprendem brincando. Ó, vamos ler aqui o texto que tem falando. As crianças indígenas aprendem brincando. E elas brincam muito. Peão, peteca, dobradura, corridas e jogos na água são algumas das diversões mais comuns, além dos brinquedos fabricados nas cidades, que também têm seu espaço. Os meninos costumam ganhar um pequeno arco e flecha para treinar a pontaria e às vezes acompanham os pais para assistir às caçadas. Já as meninas aprendem a colher alimentos e a preparar delícias como beiju, que é um tipo de panqueca de mandioca. As crianças indígenas também se divertem com seus bichos de estimação. Já imaginou que legal conviver com araras, macacos, coatis e papagaios? Já pensaram se a gente vivesse assim, rodeado de vários animais para poder brincar com eles? Muitas crianças indígenas têm amigos como esses, né? Como os animais. As práticas de brincadeira ajudam a cultivar a fraternidade. Numa brincadeira há regras e elas funcionam igualmente para todos. Então, com essa justiça, cria-se um ambiente de camaradagem e alegre partilha. Ser fraterno é ser irmão, é amar, é cuidar dos que sofrem, é repartir o que se tem. O mundo será um lugar melhor quando todos praticarem a fraternidade. Então, aqui fala, né, que os indígenas, eles aprendem brincando, né? As crianças aprendem brincando, tipo, se espelham nos adultos, no que os adultos fazem, e fazem também. Eles ensinam também que, desse modo, as crianças estão praticando a fraternidade, né? Estão sendo fraternos, estão sempre ajudando com o outro, sempre em união com o outro. Aí agora aqui vai falar sobre a família. O que é a família? Família é uma palavra que surgiu na antiga sociedade romana, que existiu há mais de 2000 anos, isto é, há séculos. Para os romanos desta época, a família era formada por pessoas, propriedades, animais, móveis, casas, entre outros pertences. O núcleo familiar que hoje existe na sociedade é muito diferente do passado. Antes, um conjunto de coisas era algo familiar, então eles diziam que tudo antigamente era família. Hoje, as famílias reduziram a quantidade de filhos devido ao custo de vida elevado e até mesmo pela consciência do que seja oferecer uma melhor qualidade de vida para seus filhos, pois antigamente morriam muitos deles em virtude da falta de médicos e remédios. Além disso, faltavam escolas e creches. Antigamente, as famílias eram muito grandes. Tipo, tinha uma mulher que tinha 20 filhos, outra que tinha 15. Então, antes tinham muitos filhos e hoje isso foi mais reduzido. Ó, mas sendo uma família antiga ou moderna, os objetivos são o mesmo: compartilhar amor, dar segurança e respeitar a individualidade de todos. Nem sempre as pessoas que fazem parte do grupo familiar moram juntas. Por exemplo, hoje em dia tem o pai, tem a mãe e um filho.
Aí, às vezes, o filho pode morar só com a mãe, ou morar só com o pai, ou morar com a avó. Então, é um grupo familiar, só que não moram todos juntos. Ó, vamos continuar aqui na página 23. É comum hoje na nossa sociedade casais que decidem não viver no mesmo lar. Eles se separam ou se divorciam, passam a morar em casas diferentes, e às vezes cada um forma uma nova família. Do núcleo familiar surgem os parentes, os membros da família, do pai e da mãe. Por isso temos avós paternos, avós maternos, tios e tias e primos de primeiro, segundo e terceiro grau. Entre outros membros da família. Esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou nome que caracteriza a família. Em nossa sociedade, junto ao nome, as pessoas devem receber também um ou mais sobrenomes, que podem ser do pai, da mãe ou de outra pessoa da família. Pelo sobrenome é possível uma família construir sua árvore genealógica e descobrir sua origem quando há a escolha dos nomes. Às vezes acontecem homenagens aos pais, aos avós ou aos tios. É por isso que após os nomes aparecem as indicações. Ó, vamos ver algumas indicações aqui. Tipo, quando a gente recebe uma homenagem, tipo, o nome de um tio, o nome de um avô, o nome do pai. Aí tem assim, ó, Júnior, filho ou segundo. Quando a criança recebe o mesmo nome do pai, sendo o nome da mãe, emprega-se filha. E o nome do pai emprega-se Júnior, filho. Como, por exemplo, o nome do pai é José João da Silva. Aí o filho vai receber o nome José João da Silva Júnior ou José João da Silva Filho. A mesma coisa acontece com a menina, né? Se for, no caso, a filha, for receber o nome da mãe. Digamos que o nome da mãe seja Maria de Lourdes da Silva. A menina vai receber o nome Maria de Lourdes da Silva Filha, certo? Vamos continuar aqui, ó. Neto ou neta. Dá-se quando a criança recebe o mesmo nome dos avós. Como, por exemplo, o nome do avô é Abel de Araújo. Aí o neto vai receber o nome do avô, aí recebe o nome Abel de Araújo Neto, certo? Mesma coisa com a menina, se for receber o nome da avó, no final do nome, neta. Sobrinho ou sobrinha. Muitas vezes os tios queridos são homenageados e a criança passa a ter o mesmo nome deles. Então, também a mesma coisa aí, recebe o nome da tia ou o nome do tio, coloca sobrinho ou sobrinha, tá bom? Aí aqui embaixo tem, ó, é importante sabermos tudo o que nos diz respeito, principalmente em relação ao nosso prenome. Saber quem o escolheu e por que o escolheu, pois eles nos identificam para a vida toda. Então, vocês já sabem quem escolheu o nome de vocês, por que vocês têm esse nome, quem da família escolheu, se é em homenagem a alguém, se é pelo nome que sua mãe goste, seu pai goste. Procurem saber, tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês fazerem da página 24, tá bom? Qualquer dúvida em relação ao que a gente aprendeu hoje, vocês podem entrar em contato comigo que eu tô aqui para ajudar vocês, certo? Um beijão e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!